Mais uma aula de teologia. Hoje vamos estudar evangelismo. Você que ama fazer missões, chegou a hora de você aprender um pouco mais sobre o evangelismo. Bom, para iniciar a nossa aula, vai ser uma aula bem rápida, uma aula introdutória. Estarei enviando material com um assunto profundo para as alunas da Itadesp. Mas hoje vamos entender um pouco. Aula de número 1, vamos aprender o que significa a palavra evangelho. O que significa a palavra evangelho? O que significa o nome cristão? Você sabe o significado do nome cristão? Vamos aprender hoje. Ainda hoje vamos ver Jesus, o excelente evangelista. Jesus é o nosso maior modelo. Jesus, ele é o maior evangelista. E coisa boa é aprender com o nosso mestre, né? E ainda na aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre o evangelho. Bom, já apresentando a vocês o assunto de hoje, eu quero chamar um pouco a sua atenção para entender um pouco o nome evangelho. O que é evangelho? Bom, o significado da palavra, etimologia da palavra evangelho, vem de duas palavras gregas. Esse nome evangelho vem de duas palavras gregas. E o que é, irmãos, evangelho? O evangelho é a boa nova, a boa notícia. Aleluia. E essa boa notícia, ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada. Então, o evangelho é somente um e a boa notícia. Qual é a boa notícia? O que é que você vai dizer para um pecador? O que é que você vai dizer para aquela pessoa que já não tem mais esperança nenhuma? Você leva uma boa notícia. Jesus salva, liberta, transforma. Isso é o evangelismo. Levar uma boa notícia. Aleluia. Meus irmãos, ainda sobre o evangelho, vamos entender aqui os 3 estágios da palavra evangelho. Primeiro, no mundo grego, tinha um sentido de recompensa por trazer boas notícias. No Antigo Testamento, na Septuaginta, o vocábulo indica as próprias boas novas. Então, no Novo Testamento, ela quer dizer a boa notícia. Louvado seja Deus. Então, aqui já entendemos o evangelho em 3 estágios. A palavra evangelho. Primeiro, a gente vê no mundo grego que tinha um sentido de recompensa por trazer uma boa notícia, boa nova. No Antigo Testamento, na Septuaginta, o vocábulo indica a própria boa notícia, boas novas. E já no Novo Testamento, são as boas novas que falam do reino de Deus e da salvação e do pecador. Veja só, perdão, salvação ao pecador. Essa é a boa notícia. Louvado seja Deus. Agora, já entendendo sobre o evangelho, o que é o evangelho, vamos ver a natureza do evangelho. A natureza do evangelho. Meus irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João são a base do Novo Testamento. É impossível compreender a este sem os evangelhos. Você vai entender um pouco que o evangelho só é um, mas ele foi escrito por 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas são considerados evangelhos sinóticos. Que é isso? Sobre a mesma visão. Já falei em aula passada o que é. Já João, ele não é considerado como sinótico porque ele presta mais atenção nos detalhes. Ele vai falar do ministério de Jesus, ele vai falar dos milagres de Jesus. Então, há quem diga que quando João escreveu o Evangelho segundo João, ele já estava com a carta, ele já estava
com o evangelho que Mateus escreveu, Lucas e Marcos em mãos. Por quê? Porque ele vai ver detalhes e ele vai colocar no dele. Como ele foi o último a escrever o evangelho, então dá para se entender que ele coloca os detalhes que os outros evangelistas não colocaram. Outra coisa, irmãos, a gente sempre costuma falar evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas e evangelho de João. Isso não é errado, isso não é algo muito sério. Mas aprendemos na teologia que o evangelho só é um. Então, o que é certo falar? O certo é você falar o evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho segundo escreveu Lucas, e o evangelho segundo escreveu João, e o evangelho segundo escreveu Mateus. Então, essa aqui é a forma certa de falar, quando for falar no evangelho. Logo que sabemos que é apenas um. Quando a gente diz que é o evangelho de cada um, dá a entender que são 4 evangelhos. Na verdade, é somente um evangelho que esses grandes homens de Deus escreveram. Bom, já entendendo aqui sobre o evangelho, vamos agora aprender um pouquinho mais sobre essa palavra. O que significa o nome cristão? O que significa o nome cristão? Bom, primeiro, para entender um pouco sobre esse nome cristão, a gente vai ver aqui que a palavra cristão ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Aí você vai ter a referência, veja lá em Atos capítulo 11, versículo 26, capítulo 26, versículo 28, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6, lá você vai aprender um pouquinho mais. Agora, o vocábulo cristão, né? O vocábulo cristão, Christianoi, em grego, ou Christianus em latim. E essas duas palavras que a gente vê, ela forma o nome cristão. O que é acrescentado mais aqui? Cristo, amo, ou seja, cristão. Aí você vai ver lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, que essa palavra, ela vai falar de Cristo. Então, ser cristão hoje é cada dia parecer mais com Cristo, com o seu Salvador. Porque a palavra cristão vem de Cristo. Então, quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa agora viver cada dia mais parecendo com o seu Criador. Então, aqui a gente já entende de forma clara que esse nome cristão vem da palavra Cristo. Louvado seja Deus. Vou deixar algumas referências que está lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, você vai aprender mais sobre essa palavra cristão. Louvado seja Deus. Outra coisa, você sabia que esse nome, o nome cristão, foi ouvido pela primeira vez em Antioquia? Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristão. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Louvado seja Deus. Pela primeira vez, os homens de Deus, né, foram os primeiros discípulos a ser chamado cristão. Dá uma olhadinha nessa referência, Atos capítulo 11, versículo 26. Louvado seja Deus. Então, já entendendo tudo isso aqui sobre cristão, entendendo sobre o nome cristão, eu quero colocar aqui a evangelização. O que é a evangelização? Vamos entender cada ponto desse aqui. Esses 3 últimos pontos aqui, os 4 últimos pontos, eu vou trabalhar com os alunos em particular. Agora, meus irmãos, primeiro, a evangelização. O evangelho é a mensagem de que o mundo tanto carece. Já faz 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem. E ela continua sendo a cada dia sempre nova e eficaz. Louvado seja Deus. O evangelho.
a palavra, ela continua sendo nova e eficaz. Louvado seja Deus. Essa é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é um prazer em poder estudar um pouquinho sobre evangelismo. Por quê? Porque para levar as boas novas, a boa notícia, não precisa de muita coisa, irmãos. Não precisa de muito enfeite para você falar, não. Se você conhece a palavra do Senhor, se você sabe que lá em João 3,16 tem o texto áureo da Bíblia, aleluia, é você levar essa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Olha que mensagem maravilhosa. Mas tem gente que chega em uma praça pública, ao invés de falar que Jesus liberta, Jesus sara, Jesus transforma, fala de A, fala de B, fala de igreja, fala de ministério, fala da pessoa. E levar essa boa notícia é levar Jesus para o pecador, levar a solução para quem está naquela situação, para aqueles que estão caídos, ser levantado com a palavra de Deus. Mas existe muita gente por aí que, ao invés de pregar Cristo, ao invés da mensagem ser cristocêntrica, é antropocêntrica. O que é uma mensagem antropocêntrica? A mensagem antropocêntrica é a mensagem que o homem é o centro. Tem muita gente assim, irmãos, por aí, pregando que só quem aparece é o homem. E quando você vai olhar, a mensagem não é genuína, a mensagem não é a que deve ser pregada para o pecador se arrepender. Louvado seja Deus. Olhe, você que está estudando, aprenda. Chegou em um lugar para pregar, você não precisa de muita coisa. Fala que Jesus, ele ama, que Jesus salva, que Jesus liberta. Porque Jesus, ele vai fazer a obra, o Espírito Santo vai fazer a obra na vida daquela pessoa. Leva a boa notícia. Ei, Jesus, ele é o dono de todas as coisas. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer lhe dar um nome novo. Ele quer te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus. Leva uma boa notícia, porque deixa que o resto, o Espírito Santo de Deus vai fazer. Louvado seja Deus. Bom, já entendendo um pouquinho mais sobre a evangelização, e mostrei muita coisa boa que podemos aprender juntas. Vamos ver agora Jesus, o excelente evangelista. Jesus, ele é o excelente evangelista. Agora, percebe que quando Jesus andava aqui, ele não pegava muita coisa não. Ele usava os acontecimentos, as coisas simples, para trazer uma mensagem maravilhosa. Aleluia. A mensagem maravilhosa que ardia no coração. Aí hoje a gente pergunta por que não vê tanta gente se convertendo ao evangelho como era antes. Aí eu te pergunto, será que a mensagem é cristocêntrica? Será que a mensagem Cristo está no centro? Porque essa mensagem que Cristo está no centro, ela salva, liberta, transforma e ainda leva o pecador arrependido para o céu. Louvado seja Deus. Jesus, o excelente evangelista. A melhor coisa que tem é você aprender com Jesus. E o que era que Jesus fazia? A mensagem de Jesus, ela era uma mensagem trilogia. Por que trilogia? Primeiro, Jesus ensinava, e eu acho lindo, porque a palavra ela tem poder. Se você sentar para estudar a palavra de Deus, aleluia, ela vai queimando por dentro. A palavra de Deus, quando você começa a estudar, ela é poderosa, ela começa a queimar por dentro. E uma das maneiras que Jesus pregava era ensinando. Jesus sentava, começava a ensinar e a palavra começava a arder no coração. Louvado seja Deus. Fala de Jesus. Quando você for evangelizar, sempre fale de Jesus. Irmãos, se o pecador não tem conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, por que você vai pregar sobre Moisés, sobre Davi, sobre Abraão, sobre Jaque, sobre Jacó? O pecador não conhece nem Jesus. Imagina se ele vai saber os personagens bíblicos. O que transforma é Jesus. Prega Jesus.
Vou dar outras dicas. Para começar a evangelizar, sempre comece pelo Evangelho, escrito pelos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você começando por aí, pode ter certeza que o Espírito Santo faz a obra. Bom, voltamos aqui para o Jesus, o excelente evangelista. Vamos entender por que Jesus era o excelente evangelista. Primeiro, a mensagem que Jesus pregava. A mensagem de Jesus constituía a trilogia. Ele ensinava, Jesus pregava e curava. Irmãos, ensinar, pregar e curar, essas 3 formas Jesus usava. E o que eu acho lindo é que você vai entender que Jesus, ele chama homens simples. Quando ele está ali chamando e separando, ele prega, ensina, e ele chama homens e mulheres para fazer a obra dele. Ele chamou os discípulos, e quando ele começa a chamar os discípulos, para evangelizar, para ir com ele fazer a obra, você vai ver isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, e capítulo 9, versículo 35, Jesus mandou que seus discípulos a fizessem. Mateus 28, 19 e 20. Você vai ver em Marcos capítulo 16, versículo 15. Todas essas passagens você vai entender mais sobre como Jesus chama esses homens, chama esses discípulos para eles pregarem e o que é que ele diz que eles têm que pregar. Irmãos, precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem poder. Mas vivemos num tempo onde o povo acha que o que tem mais poder é alguma coisa enfeitada que eu faça, é alguma coisa que eu apresente. Não, ainda é a palavra de Deus que tem poder. Ela cura, liberta, transforma. É a palavra de Deus. Eu já vi gente pregando, irmãos, que falava tudo, contava toda a história. Eu era isso, eu era aquilo, eu era não sei o que, não sei o que, não sei o que. O tempo passa e o povo cansado de ouvir falar sobre a vida do homem. Onde que fica o evangelho? Onde que fica a mensagem que salva, que liberta, que transforma? É bom testemunhar? É. Mas, irmãos, você está no evangelismo, você está levando Jesus para aquele povo que precisa. Então, quem tem que ser falado é o nome de Jesus, é o que ele faz pelo pecador. É bem verdade que é bom você usar uma parte do seu testemunho, muitas das vezes? Sim. Mas tem gente que gasta todo o tempo no evangelismo falando da vida dele. Falando de padre, falando de pastor que faz isso, que faz aquilo de errado. E não prega a mensagem genuína que salva, que liberta e que transforma. Então estamos aprendendo nessa matéria de evangelismo que precisamos pregar Jesus. Precisamos pregar a boa notícia. A boa notícia para quem está no vício. A boa notícia para aquelas prostitutas. A boa notícia para quem rouba. A boa notícia para quem não tem esperança nenhuma. Aleluia. Isso é o que devemos pregar. Agora vamos ver um pouquinho sobre os apóstolos como evangelista. Você vai ver lá em Mateus capítulo 10, versículo 4. Mateus capítulo 10, do 2 ao 4. Você vai ver. Ele chamou pescadores, proprietários de barcos, de redes, príncipes, comerciantes, homens da política, pessoas de todos os níveis sociais, mostrando que todos precisam ser salvos. Aleluia. Tem gente que acha que porque tem dinheiro, porque faz alguma coisa, já está salvo. Engano. Jesus, ele mostrou que todo mundo precisa ser salvo. Precisa ouvir o evangelho, precisa ouvir a boa notícia, aceitar, mudar de vida, permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para você ser um novo homem, uma nova mulher, porque aí sim você vai morar na glória. Louvado seja Deus. Ei, querido, deixa eu te dar uma notícia. Você está pensando que o seu dinheiro te salva? Você pensa que a sua posição te salva?
Você pensa que o que você faz te salva? A boa notícia é: aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e permita que o Espírito Santo de Deus tire tudo que desagrada a Deus. E assim sim, você vai morar na glória, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que liberta. Essa é a mensagem que transforma. Essa é o verdadeiro evangelho. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é você deixar de ser aquela pessoa que só vivia planejando mal, fazendo mal e agora dizer, pá, o padrão de vida é outro, porque eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida e eu não posso mais fazer o que eu fazia. Eu não posso mais andar como eu andava, porque hoje eu sou uma nova criatura, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Essa é a boa notícia. Mas você pode dizer, ai, mano, e por que existe na igreja tanta gente ruim? E por que existe tanta gente mal e se dizem crente? Aí eu lhe digo, a gente precisa entender que viver com Cristo, ter uma vida transformada, é permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida. E como vocês sabem, nós sabemos, a salvação ela é individual. Você recebeu esse evangelho, ele é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Uma vez que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você entrega a sua vida ao Senhor verdadeiramente, porque tem gente que está lá porque acha bonito. Tem gente que vive dentro da igreja porque vive só cumprindo tabela. Mas nunca deixou. Eu estou falando de quem aceita o evangelho. Aceitar o evangelho é entender que é mudança de vida. Aceitar o evangelho é entender que Deus está tirando da lama, do lamaçal, para você ser sentar em um lugar de destaque, um lugar de honra, um lugar de príncipe que Deus tem preparado para você na glória. Isso é aceitar o evangelho. Isso é mudança de vida. Boa nova. Boa nova, louvado seja a Deus. Meu irmão, meus irmãos, estamos só começando, mas temos muita coisa boa e você não pode perder, porque com certeza você vai sair com o seu coração vibrando com tanta coisa boa que Deus tem para conosco ainda nessa matéria. E eu aguardo vocês e sábado estaremos de volta com mais uma aula. Para a glória de Deus.